A deputada federal por São Paulo, Érica Hilton, ela está propondo uma PEC a respeito da escala 6x1. Ela quer ter uma grande discussão a respeito deste assunto. Quando é perguntado para ela se ela já tem algo em mente a respeito disto, ela diz que não, que é necessário que seja feita uma grande discussão. Eu entendo que se ela tem esta proposta, era dela já ter algo em mente para que ela colocasse em pauta. Mas é necessário sim que haja uma discussão a respeito deste assunto. Nós vamos falar a respeito disto. Eu vou trazer um vídeo também do senador Cleitinho, que ele vai falar a respeito. Só que antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, venha se inscrever. Faça parte da família Visão Cristã. É muito importante ter você aqui. Ao se inscrever, deixe o seu sininho ativado para quando eu enviar o vídeo para o YouTube, ele o notifica. Também deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante. Nós vamos falar a respeito disto, só que antes eu vou trazer o vídeo do senador Cleitinho, para que ele possa colocar aquilo que ele entende a respeito e depois nós vamos colocar a nossa visão, o nosso entendimento a respeito deste assunto. Veja o vídeo e logo a seguir estaremos conversando a respeito. Vamos ao vídeo. Eu venho aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0, e sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola, o meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor, nunca ia, meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tira essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui. Como nós estamos vendo, o senador Cleitinho, ele tem razão. Há essa necessidade de estar ali os seus familiares, como ele disse, a falta do seu pai. Quantas crianças têm a falta dos seus familiares, do seu pai e da sua mãe? Então há de se negociar isto entre patrão e funcionário, porque nós precisamos entender como vai ser o futuro. O futuro não vai poder continuar como que está. O Brasil precisa mudar e isto tem que começar agora. Vamos aproveitar esta oportunidade para discutirmos a respeito. Que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar, porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar, porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço, sempre amei trabalhar, sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que valorizar sim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui, fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consegue também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6x1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Como nós acabamos de ver, o senador Cleitinho, ele fala a respeito disto e ele deixa bem claro a falta do seu pai. Nós precisamos entender que isto é uma grande verdade.
há sim a necessidade de que haja este tempo para os familiares. É muito importante para o desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento do bem-estar de uma família. Só que existe algo que não está sendo discutido. Eu vou dar para você um caminho para que você possa entender. Preste bastante atenção. Vamos dizer que o funcionário receba R$2.000 de salário. E diante desta discussão, o patrão chega para ele e diz assim: olha, eu vou aumentar o seu salário 2 vezes o valor que você ganha. Então, ele passa a receber agora R$6.000. E o patrão ainda diz assim também para ele: se você quiser fazer hora extra, eu vou pagar a sua hora extra e em cima da hora extra vai ter benefícios. O que ele dirá ao patrão? Não, eu quero continuar negociando a minha escala. Ou ele vai dizer: ok, eu aceito este novo salário. Então, se for aceito o novo salário, há de se entender que a grande preocupação não é o bem-estar de estar junto com os seus familiares. Há sim a necessidade de um bem-estar maior, que é o benefício entre a família ter um conforto melhor. Então, há de se entender também isto. Por quê? Nós sabemos que muitos de nós saímos do nosso país e vamos para fora. Quando chegamos lá, não há discussão do tempo de trabalho. O que nós queremos é um salário melhor, para que nós possamos fazer um recurso lá e de lá trazer para cá e aqui fazermos o nosso investimento e assim dar continuidade na nossa vida, no nosso país, que é onde nós queremos estar. Então, diante disto, eu coloquei para você que os recursos financeiros, ele fala mais do que o seu tempo com o seu familiar. Sabemos que isto que eu estou falando é algo que nós devemos pensar. Por quê? Diante de tudo que está sendo falado, existe sim um tempo para estar ali o seu familiar junto, porque a escala é 6:1. Existe sim ali a oportunidade de estar junto com o seu familiar. Então, por que nós, então, diante de tudo isto que eu falei, nós não damos a liberdade para que o patrão e o funcionário discutam? Se há a necessidade de uma discussão, há também a necessidade de uma transformação no nosso país. O país precisa evoluir, o país precisa ter uma transformação. E eu posso te dizer que enquanto o governo estiver por trás de tudo isto, não vai ter nada que vai ser melhor, tanto para o funcionário como para o patrão. Nós sabemos que, diante da negociação entre patrão e funcionário, eles têm um melhor entendimento a respeito dessa escala. O patrão e o funcionário vão se entenderem ali como que vai ser feito o seu melhor para um e para o outro. O governo, ele entra com algo que possa dar benefícios tanto para um como para outro. Por quê? Nós sabemos que os empregadores, existe uma carga tributária muito grande sobre o funcionário. Por que o governo não diminui essa carga tributária? Este recurso o patrão possa passar para o funcionário em negociação e o governo ele tira ali uma condição para o governo menor do que esta que ele está querendo neste momento, que nós sabemos que é uma carga muito grande sobre tanto o patrão como os funcionários, porque diz que há o tempo de aposentadoria que tem que ser pago agora diante de tudo isso que está acontecendo. Será que este funcionário ele não desejaria uma negociação e ele se preocupar com o seu futuro? Não deixar nas mãos do governo o seu futuro? Há de se pensar, há de se ter uma grande transformação no país, porque eu acredito que enquanto o governo fizer parte dessa negociação, não vai mudar, não tem como mudar enquanto o governo estiver colocando a sua autoridade sobre o patrão e o funcionário. Há de se ter uma negociação e uma liberdade entre um e outro. Com certeza, essa liberdade daria flexibilidade tanto para um como para outro. E para isto, uma negociação seria a melhor saída a qual nós teríamos neste momento e nós estamos já
no futuro. Nós já estamos em 2024, já vamos passar para 2025 e continua ainda a negociação entre governo, patrão e funcionário. Era bom que o governo deixasse que o patrão e o funcionário negociassem. Seria bem melhor e o governo ficasse somente observando com uma legislação que favorecesse tanto um como o outro. Há de se pensar. Deixe aí nos comentários o que você acha a respeito. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.